E aí, como é que a gente prega, irmão? Glória a Deus. Mas quem não pôde estar, foi maravilhoso, irmãos. Eu sei que foram poucas horas de alegria, poucas horas de confraternização, mas foram poucas horas marcantes. A gente não vai esquecer esse evento e esperamos ansiosos para o próximo do ano que vem. Amém, Crescendo? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Oportunidade essa que, repito, sempre que eu subo nesse altar, dá aquele frio que todo mundo já sabe. Confesso para os irmãos que eu não estou tranquilo, estou nervoso, mas louvado seja o nome do Senhor, que todas as vezes que eu subir eu quero ter esse friozinho na barriga, viu, irmão? O que significa para nós? Dependência do Eterno, dependência do Todo-Poderoso. Então, que os irmãos intercedam enquanto estivermos aqui, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha e na sua vida. Eu quero agradecer a Deus antes de nós começarmos a entrar na palavra e entregar esse culto em ações de graça pelos meus 22 anos de casado. Fizemos 11 de novembro. Eu estava ali fazendo conta com a minha esposa, que há tanto tempo que a gente até esqueceu quantos anos eram, né? Então, chegamos à conclusão que são 22 anos adorando a Deus, já nos conhecemos na presença. Ela foi minha liderada de mocidade, eu era líder da mocidade na época, e ela, quando me viu, não resistiu, orou, e Deus abençoou ela, né? E fomos felizes e fomos caminhando. São 22 anos de guerra, mas 22 anos de vitória. 22 anos de luta, mas 22 anos de momentos de alegria para a gente comemorar. Então, esposa, que possamos viver mais 22, mais 32, seja lá quantos anos Deus colocar no nosso caminho, mas que possamos estar juntos na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Amém? Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu também estou com outro friozinho na barriga, porque vamos falar um pouquinho sobre o rei Davi, e sabemos que a nossa igreja tem um especialista em Davi. Eu nunca vi alguém falar tanto de Davi como o nosso pastor presidente. Então, todas as vezes que eu chego em outra igreja e que alguém entra para ler 1 Reis, 1 Samuel, para falar de Davi, eu lembro que a nossa igreja, o nosso pastor, gosta muito do personagem Davi. Então, é um desafio para mim hoje falar sobre Davi, porque nós temos um especialista e mais alguns especialistas. Eu também sou admirador da vida de Davi, e sabemos que Davi foi um grande personagem, foi um ícone importante para nós. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Que os irmãos possam entender esse minúsculo tempo que nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. E ele fala a história de Davi e Golias. O 17, versículo 1 diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Verso 2: Porém Saul e os homens de Israel que se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Sabemos que Davi era um rei que fora escolhido ainda jovem, era alguém que não estava no projeto humano, ele estava na sucessão de um rei que não fora escolhido diretamente pelo Todo-Poderoso. A Bíblia nos conta que quem escolheu o rei Saul, antecessor de Davi, foi aclamado pelo povo, e Deus assim permitiu que Saul assentasse sobre o trono. Todas as vezes que ouvimos falar de Davi, ouvimos falar de alguém que foi escolhido a dedo exclusivamente pelo Todo-Poderoso. E Saul, por sua vez, queria aparecer, chamar a atenção de Deus da forma errada. Davi, por sua vez, queria se esconder para o homem e aparecer para Deus. Saul queria fazer coisas no holofote para que ganhasse like ou curtida.
Davi queria aparecer para Deus no oculto, para que só o céu fosse testemunha do que acontecia entre ele e a terra. Deus agora não queria mais um rei amostrado, um Deus que queria aparecer. Deus não queria um rei amostrado, um rei que queria aparecer para a nação. Deus agora queria um rei que tivesse ouvidos, olhos e pés atentos ao céu para o que ele queria para aquela nação. A Bíblia diz lá atrás, a gente voltando um pouquinho, lá no verso 15, que Saul teve um erro crasso, ele teve um problema gravíssimo, ele tinha um problema com obediência. Todos nós que temos mais de 5 anos já ouvimos essa frase: até quem não é servo repete, é melhor obedecer do que sacrificar. Foi dada uma ordem para Saul e ele não obedeceu. A vontade de aparecer era tanta que ele foi lá fazer aquilo que não era a função dele. Saul não era sacerdote, mas quis sacrificar. Saul não era levita, mas quis cantar. Saul não era responsável pelo átrio, mas quis mexer nas coisas do átrio. E Deus estava dizendo para ele: fica na função que eu te coloquei. Se é para adorar, adore. Se é para cantar, cante. Se é para pregar, pregue. Mas faça aquilo que eu estou te ordenando. Então fica uma lição para nós nessa noite: não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Fique na condição que Deus está colocando para você fazer. E faça o melhor. Se devote a fazer o melhor. Então, se Deus te chamou para cantar, abra sua voz e adore ao Senhor. Se Deus te chamou para pregar, se prepare, leia a Bíblia, vá estudar, pregue com excelência. Se Deus te chamou como obreiro, como trabalhador, como diácono, faça o seu melhor, mas faça de acordo com a ordenança de Deus. Saul cometeu esse erro gravíssimo. No verso 15, 22 e 23 diz assim: porém Saul responde: tem o Senhor tanto para fazer em holocausto, tanto prazer, em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura do carneiro. Verso 23, pois rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou, para que não sejais reis. Agora Deus começa um novo chamado, um novo legado, e precisava colocar mais alguém no trono. Deus agora começa um projeto novo para trazer um novo rei para Israel. Saul já recebeu a má notícia de que tinha sido rejeitado. Agora Deus começa um novo projeto. Sabemos como foi o chamado de Davi, como é que ele foi escolhido, e sabemos como é que ele chegou até o trono. Agora no 17, quando nós lemos da guerra que Israel travava contra os filisteus, e sabemos como é que isso aconteceu. Mas tem alguns detalhes que eu estava lendo agora à tarde, e pedindo para Deus abrir a nossa mente sobre a guerra de Davi e Golias, sobre essa batalha que foi estabelecida. E Golias, em momento algum, foi chamado por Davi por gigante. Davi, na Bíblia, não chamou Golias de gigante. Todas as vezes que ele falava sobre aquele homem, ele falava sobre Golias, filisteu, mas não chamava ele de gigante. Porque quando Davi estava sendo preparado para o reinado, para sentar no trono, Deus já estava preparando ele lá atrás. Automaticamente ele estava na academia do céu. Que academia é essa, pastor Moacir? É aquela academia de que quando algo maior aparecia para Davi, Davi parava, intercedia, pegava a sua peixeirinha, como diz o nordestino, olhava para o problema e dizia: aqui não, irmão. Davi era pastor de ovelhas, literalmente falando, e ele, quando foi questionado sobre a sua capacidade, ele disse: olha, eu posso até não ser um grande guerreiro, mas eu tenho algumas experiências com Deus, e essa pequena experiência será suficiente para me fazer vencer essa nova guerra, essa nova batalha. Em outras palavras, Davi estava dizendo para mim e para você: fica tranquilo que aquilo que você passou no passado é Deus treinando você na academia para vencer lá na frente. Não há problema que vá aparecer para você que Deus não esteja dizendo para você: estou colocando você na academia porque você será aprovado na minha prova. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ainda que pareça que aquilo que você está passando é muito grande, calma. Davi venceu um leão, Davi venceu um urso, Davi venceu grandes coisas. Quando ele viu aquele leão, imagino eu, pegou aquele leão pela barba, pelo bigode e disse: rapaz, tu não me conhece,
Não tem ninguém aqui para fotografar, para botar no YouTube, para botar no Facebook, para botar no Instagram. Mas nas minhas ovelhas ninguém mexe. Em outras palavras, Deus estava dizendo para mim e para você: assim como Davi pegou aquele leão pela barba, feriu aquele leão e disse para ele: não toca nas minhas ovelhas, fica tranquilo, ninguém toca em você se Deus não permitir. Nada acontece na sua casa se não for permissão do Senhor. A porta fechada vai ter que se abrir se Ele mandar, mas ninguém faz nada se Deus não permitir. Pois bem, irmãos, Davi agora estava treinado, pronto, preparado. Deus vai e chama Davi agora para assumir o trono, e ele não se precipita. Davi não recebe a unção e corre para Saul e fala: Saul, dá uma chegadinha para o lado que eu vou sentar na sua cadeira. Não, Davi agora espera o tempo certo em que Deus vai fazer o trono chegar, a coroa chegar na sua cabeça. Ei, irmãos, não se precipite. Deus te dá uma notícia hoje, amanhã você já quer correr, fazer aquilo que Deus não mandou e depois bota a culpa no diabo. Se Deus disse que vai te dar um carro, espera, calma, fica tranquilo, respire, que esse carro vai chegar na hora certa. Você vai ter dinheiro para pagar, você vai ter condições de bancar. Não adianta pedir uma Ferrari se não tem dinheiro no bolso, porque você vai devolver a Ferrari e alguém vai rir de você. Se Deus prometeu, espera, no tempo certo vai chegar. E não tem diabo, disse o pastor aqui, não tem vela preta, não tem cachaça, não tem farofa com cebola na encruzilhada. Esquece isso, irmão. O diabo é pequenininho perto da promessa que Deus preparou para você. Deus agora prepara Davi. Davi agora começa a entender que é momento dele sentar no trono. Deus agora dá aquela unção sobre a cabeça dele. Mas Davi, ele tinha algo com Deus que ninguém percebia e que ninguém entendia. Agora seu pai manda Davi ir até a guerra, porque estava acontecendo algo no meio do povo de Israel. Os filisteus estavam desafiando o povo de Israel. E entram para um campo de batalha para chamar o povo e para dizer o seguinte: olha, aquele que vencer, a nação que perder vai servir aquele que vencer. E não é só uma pessoa. Se um perder, todo mundo vai vencer. Ou melhor, se um perder, todo mundo perde. Se um vencer, todo mundo ganha. Aquele que perder, toda a sua nação servirá aquele que venceu. E eu parei para pensar, falei: meu Deus do céu. Então aquele povo que estava no campo de batalha não estava representando somente aquele povo que estava ali. Então quem estava perdia, não. Aquele pequeno grupo de guerreiros que perdia, toda a nação perdia. Se tinha um grupo grande dos filisteus que perdesse, toda a terra, todo o povo dos filisteus perderiam. Isso me fez refletir, pastor Iseu, porque tem guerras que nós entramos que nós precisamos prestar atenção, porque se nós perdemos algumas guerras, toda a nossa casa sente a dor porque perdeu a guerra também. Tem guerra que você tem que atentar se Deus está ou não está, porque você não pode perder aquela guerra, porque se eu perco, minha filha perde, minha esposa perde, minha sogra perde, meu sogro perde. Então nessa noite Deus está nos atentando. Abra os seus olhos para essa guerra que você está, fica tranquilo, espera o tempo certo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E não só você vai cantar, sua casa vai cantar, seu filho vai cantar, sua filha vai cantar, seu vizinho vai cantar contigo, o seu parente vai enxergar que você recebeu. Quem estiver à sua volta vai entender que a sua vitória também é a vitória dele, também é a vitória dela. Quem estava perto de você, como aqueles homens que estavam ali, quem vencesse, todo aquele povo venceria. A história diz que quando o filisteu resolve entrar em guerra com Israel, havia um espaço separado para a guerra. Outra coisa interessante, quando os filisteus desafiaram o povo de Israel, eles estavam na zona de guerra. Mas houve um tempo que os filisteus não estavam satisfeitos, porque o povo de Israel estava com medo, estava acuado, estava acovardado. E foi acontecendo um certo período que o gigante filisteu se aproximava e desafiava. Dava mais um passo e desafiava. Dava mais 2 passos e desafiavam. Quando Davi chega na seara para oferecer o alimento para os seus irmãos, o filisteu estava dentro da zona de guerra de Israel. Ele já não estava mais lá na terra dos filisteus. Ele estava dentro da zona de guerra de Israel. Ei, irmão, tem guerra que você vai entrar, que você vai ter que tomar uma atitude. Não pode deixar o teu inimigo avançar. Se ele avançar dentro da sua... Aleluia. Jesus. Se ele avançar na sua área, irmão, se ele chegar no seu terreno, no seu quintal, ele pode achar espaço para vencer você. Mas fica tranquilo que se isso estiver acontecendo, Deus preparou um Davi para entrar nessa guerra contigo hoje.
Deus preparou alguém para entrar nesse campo de batalha contigo hoje. Tu não está sozinho nessa guerra. Deus está preparando alguém para entrar na guerra com você. Não existe guerra que você possa passar sozinho. Ei, irmão, cria coragem. Pastor, estou na guerra. Procura o pastor Marcelo. Pastor, estou na guerra. Tem pastores na igreja para te ajudar. Pastor, estou na guerra, não consigo orar sozinho. Vai subir um monte, pede ajuda, mas não passa essa guerra sozinho. Porque guerra sozinho, muitas vezes você não consegue suportar as afrontas, as pedradas, as espadas. Não suporta e vai sucumbir. A história conta que quando o filisteu vai chegando, se aproximando, entra no campo, na zona de Israel. Agora, o filisteu bate no peito. Não tem homem aqui? Eu quero um só que possa lutar comigo, e quem vencer vai mandar em tudo. Quem perder, perdeu tudo. Agora Deus resolve chamar Davi. Davi pega, o pai de Davi fala: Davi, agora pega alguns elementos e leva para a guerra. Davi já pronto, ungido com a primeira unção, chega na guerra e ele olha aquele cenário terrível, deplorável. O povo sendo afrontado, fome, tristeza, um cheiro de medo naquele campo de batalha. Agora Davi, treinado, olhou e disse: espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Esse aqui é o povo de Israel, é a nação eleita, sacerdócio santo, povo chamado para vencer. O povo está acuado, o povo está com medo. E quem é esse? Aí a gente percebe uma outra coisa, que Davi, ele não tinha medo de problema. Davi não tinha medo de gente grande. Para quem enfrentou um urso, enfrentou um leão, enfrentar aquele homem grandão era fácil. Aí ele pergunta: quem é esse camarada aí? Quem é esse homem grande que está afrontando o povo de Israel? Quem é esse incircunciso que está afrontando a nação do povo eleito? Quem é esse homem que está dizendo que é grande, bate no peito e diz que vai vencer? Ei, irmão, se você está encolhido, se escondendo, achando que vai perder, irmão, muda a tua atitude, muda de postura, porque Deus, ele quer te fazer um vencedor. Deus não quer fazer você um perdedor. Deus, ele não quer que você fique com a postura acuado, chorando, choramingando, reclamando daquilo que deu errado. Deus quer preparar você para se levantar, sacudir a poeira, preparar uma mesa, comprar um suco de laranja, comprar carne para fazer uma festa, porque após uma aleluia, Deus está dizendo para você que aquela derrota que você estava imaginando que iria acontecer, não vai acontecer. Fica tranquilo que ainda que você passe por um vento muito forte, tem uma mesa preparada para você comemorar os milagres que Deus tem para você. Agora Davi chega no campo de batalha, chega com a marmitinha, chega com queijo e outros elementos para entregar para os seus irmãos. E ele, quando chega, vê aquele cenário, ele analisa, olha para o camarada e fala: isso é mole para a gente. Isso aí Deus brinca de pegar, Deus vai resolver esse negócio para nós. Quando ele entrega os seus elementos para quem tinha que entregar, e ele olha para aquele homem, olha para o cenário e disse: bom, agora chegou o momento de Deus exaltar o nome dele. Em momento nenhum Davi disse: agora chegou o momento de Deus exaltar o meu nome. Em momento nenhum Davi disse: agora chegou o momento de Deus me colocar na mídia. Em momento nenhum Davi disse: agora chegou a minha vez. Davi sempre se preocupava em exaltar o nome do Senhor. Golias não sabia de um detalhe interessante, que ele estava olhando um homem que estava na guerra. Ele era pequenininho, talvez do tamanho do Ananias, do diácono Ananias, pintadinho, com cabelinho, né, de menino novo. E Golias, aquele grandão, olhando para aquele homem pequenininho, falou assim: bom, não tem homem aí não? Estão mandando uma criança para brigar comigo? O erro grave de Golias é que ele estava olhando Davi por fora e não sabia o que estava por dentro. O erro grave de Golias é que ele não sabia que o homem pequenininho guardava alguém grande dentro dele. O erro grave de Golias é achar que por causa do tamanho de Davi, ele não poderia vencer. Tem coisas que você vai olhar, vai parecer grande, mas o que está dentro de você é maior do que aquilo que está na sua frente. Tem coisas que você vai chegar de frente para o problema, não vai achar forma de resolver, mas Deus vai dar uma forma muito pequena que você vai derrubar esse grande problema. Talvez você entrou aqui hoje com algo muito grande para resolver. Talvez você entrou aqui hoje com algo muito grave para ser resolvido, mas Deus está dizendo para você: não fique preocupado, fique tranquilo, que isso que parece grande, na frente do Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, é pequenininho como aquele gigante. Aquilo que você achava que era grande, vai ficar pequeno diante do Deus que você serve. Agora Davi olha, ele fala: bom, o camarada é até grande, segundo o tamanho da espada, da lança, do capacete, da couraça, o camarada ali deve ter, né, mais ou menos, segundo alguns estudiosos, cerca de 3,5 metros de altura. É isso, pastor Marcelo?
aproximadamente 3 metros, que usava uma lança de mais ou menos 15 quilos. Você imagina um capacete e uma couraça de um camarada com 3 metros de altura. Cadê nosso irmão Diácono Giga, presbítero Giga? Quantos metros você tem? 2,6. Então, irmão, bota mais 94 metros ali. Então você imagina um cabra mais ou menos da altura da coluna, da galeria, com uma armadura, e deveria ter muito músculo, muito forte, porque era um guerreiro, um exímio guerreiro da tribo dos Anaquins, que eram alguns gigantes, que para eles na época eram gigantes, com armadura dizendo, agora eu vou vencer você. Imagina ele chegar perto de mim, pastor Eliseu, e dizer assim, eu vou te pegar pelo pescoço, pastor. Eu vou dizer a Jesus, se o senhor não entrar no negócio, vai pegar mesmo. Porque o homem tinha, irmão, imagina 200, 180 quilos, estou conjecturando, com 3 metros de altura, com uma lança de 15 quilos, com um capacete, com uma couraça, com sandália, com aquilo tudo. Eu falei, o homem era grande. Agora Davi não se acovarda, Davi se prepara, vai fazer uma preparação que ele sempre fez, pede autorização ao céu e parte para a guerra. Davi faz uma pergunta, e aqui eu finalizo, irmão. Faz 2 perguntas. Primeira pergunta que ele faz, o que eu vou ganhar se eu vencer esse grandão? O que eu vou adquirir se eu ganhar esse grandão? E aí alguém responde para ele, olha, aquele que venceu o grandão lá, não vai pagar mais imposto. Está isento de imposto. Irmão, nós somos cariocas. O imposto do Rio de Janeiro e do Brasil é um dos maiores do mundo. A nossa inflação é uma das maiores do mundo. Imagina você hoje recebendo uma proposta de ficar isento de pagar qualquer imposto, ou seja, você não vai pagar mais luz, não vai pagar mais água, não tem IPVA de carro, ICMS de nota, se tiver empresa, não paga mais, ISS municipal você também não vai pagar mais. Se você vencer, Davi, está isento de tudo. A partir de agora, você não paga mais nada. Davi falou, deixa comigo. Segunda pergunta que ele fez, é só isso? Disseram para ele, não, negativo. Aquele que vencer, além de não pagar mais impostos, vai casar com a filha do rei. Ele nem queria saber se ela era bonita ou feia, irmão. Ele falou assim, é comigo mesmo. Quando disseram para ele que ele vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais impostos, ele falou, deixa comigo. Agora Davi entra naquela guerra e falou assim, Deus, se tu não me der estratégia, eu não sei o que vai fazer. Se tu não me der o caminho, a forma de ser feito, eu vou perder essa guerra. Não adianta você perguntar o que vai ser feito, o que você vai ganhar. Não adianta você perguntar para Deus como é que vai ser feito, brigar, discutir, se rebelar, se você não tiver estratégia daquilo que Deus está mandando você fazer. Não adianta eu querer perguntar como é que vai ser e não obedecer a estratégia de Deus. Se Deus está te dando uma estratégia hoje, é até diferente daquilo que você queria. Tem gente que quer orar e dizer assim, Deus faz isso, isso e isso. Você está perguntando, você está ensinando para Deus o que você quer fazer. Deus vai te dar uma estratégia para você vencer o gigante e você vai obedecer. E o resultado nós já sabemos. Davi pega aquela estratégia, Deus manda Davi sair dali, pega 5 pedras. Quantas pedras? Davi vai lá e pega mais 2. Isso é extra bíblico. E coloca no seu alforje. A história conta que ele pega a sua funda, olha bem para o gigante riu dele, o gigante zombou dele, o gigante disse que ele não teria condições. Tem pessoas aqui que foram desacreditadas pelos seus parentes. Tiveram pessoas que você chegou até em algum lugar, mas a sua casa, seus parentes disseram que você nunca ia sair do lugar. Tiveram pessoas que apostaram que você não estaria aqui hoje. Talvez você lembra desse dia, lembra desse momento, porque eu passei por isso. Quando eu levantei a mão para Cristo, apostaram 1 ano para eu voltar para o mundo, inclusive para casar com a minha esposa. O pai dela disse para mim, disse para ela e para alguns, que eu não casaria com ela porque eu não ia ficar na igreja. E ele disse, olha, 1 ano mais ou menos, você está lá no mundo, cantando pagode de novo. E aí Deus fez. Aí Deus vai fazendo. Deus fará. Mas o importante do verbo é que Deus está. Fez, faz e fará. Na sua casa, Deus fez, faz e fará. Na vida do seu filho, Deus fez, faz e fará. Na vida do seu parente, Deus fez, faz e fará. Não importa quem foi que apostou. Não importa de que forma que foi. O importante é que a promessa Deus fez, faz e fará.
Deus fez, faz e fará. Ainda que você não acreditasse, mas você já está aqui nessa noite, porque a promessa de Deus não era para aquele que apostou, era para você que acreditou. Deus fez, faz e fará. Deus fez, faz e fará. Irmãos, eu era do mundo, fazia, acontecia, eu era assim, era assado. Não se preocupe, Deus pegou você, tu não vai nem contar, mas Deus pegou você, torceu você no meio, ralou você no chão, apanhou mais do que pandeiro no samba, trouxe você, sentou no banco da Crescendo, porque Ele fez, faz e fará. Não importa o seu tamanho, Deus fez, faz e fará. Pastor, na minha família tem alguém que está preso no tráfico, fazendo, acontecendo. Deus fez, Ele faz e Ele vai fazer. Deus fez, Ele faz e Ele vai fazer. Não importa o tamanho do gigante, Deus está dizendo para mim e para você: Ele fez, Ele faz, está fazendo e fará. Pastor, eu acredito nisso. Davi foi lá, pegou aquela pedrinha, tacou na testa, tum, o gigante caiu. Acabou, irmão. Agora é o momento de mostrar aquilo que Deus fez. Davi nunca procurou like, mas ali Deus falou assim: pega, fotografa, bota no Instagram, alguns precisam ver. Agora ele vai tacar a pedra, tum, o gigante cai. Puf. Agora aquele povo que achava que ia vencer, perdeu. Saíram correndo, irmão, deram no pé. Não acreditaram que aquilo estava acontecendo. Era um homem de 3 metros, muito músculo, muita lança, espada. Agora ele cai de frente. A história diz que ele sai correndo, o povo sai correndo, mas o gigante não conseguia correr, por quê? Caiu, já caiu morto. Agora Davi pega a sua peixeirinha, vai até o gigante e diz: eu preciso de prova da minha vitória. Embora tinha um exército lá, eu vou arrancar aqui a cabeça dele, ó. Pega o serrote, devia ser um cabeção, né, irmão? Pegou um serrote, arrancou a cabeça dele e chega lá dentro do palácio para dizer assim: não pago mais imposto, não pago mais ICMS, não pago mais matrícula da minha filha na escola, não pago não. Agora eu venci. E agora, Saul, tem mais um presente, tu vai casar com a filha. Talvez se ele pudesse escolher, ele escolheria mais bonita, né, irmão? Mas ele ganhou um presente. E agora ele apresentou aquela cabeça. Todo Israel soube da vitória de Davi. Todos os filisteus souberam da vitória de Davi. Os céus inteiros testemunharam a vitória de Davi. O inferno inteiro presenciou a vitória de Davi. E todos passaram a entender que havia Deus vivo em Israel. Ei, irmão, Deus está te dando uma prova e um presente daquilo que Ele está fazendo na sua vida nessa noite. Deus te dará um sinal de que Ele continua operando e lutando as suas guerras contra os seus gigantes, que não são gigantes diante dEle, para mostrar para você que Ele continua sendo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Que você possa entender essa palavra, que você possa receber essa palavra, que ainda em 2024, se tinha um gigante operando na sua vida, Deus ainda tem a promessa até o final do ano para cumprir na sua vida, de que esse gigante ele é pequeno diante do Deus que você serve. Então que você receba essa palavra, leve essa palavra para sua casa, acredite que Deus é maior do que esse gigante, e eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Muito bem. Fica aqui, mocinho. Deus fez, faz e fará. Uma alegria muito grande. Uma alegria. Quer dizer que você era cantor de pagode? Era. Eu não gosto de falar, mas eu era. É uma menina que tá. É mais ou menos assim, né? Muito bem, mocinho. Muito bem. Muito bem. Eu tenho uma alegria muito grande, porque não canso de dizer, amigo Moacir chegou aqui depauperado, somente com a sua esposa, a senhora Priscila, e aqui só cresceu. Só cresceu. Também não precisa crescer mais não, tá bom. Mas cresceu em tudo, eu estou muito feliz com isso, vendo o empenho da sua esposa, vendo a sua filha dançando aqui no altar, os adolescentes. Então, isso é uma alegria muito grande, Moacir. E eu conversei tive um gabinete com o presbítero Samir, sobre que ele já está aqui ajudando o Júlio na superintendência, acumulando cargos. E eu falei, bom,
O Moacir está trabalhando comigo direto, tenho visto a sua conduta, tenho visto como ele tem estado sério ao meu lado, fazendo um trabalho muito bem, muito embora o Admilson vai nós três comer um bacalhau, bolinho de bacalhau maravilhoso, numa casa tradicional ali onde o Admilson conhece. Aí pedimos para trazer o bolinho de bacalhau. Esse cara aqui, não come bacalhau. Não come bacalhau? Não. Espera que eu vou ali. Entra na padaria, compra um joelho e come o joelho na nossa frente. A gente com bolo de bacalhau, ele com o joelho. Eu falei, tu não gosta de bolinho? Não, pastor, não gosto não. Aí fomos almoçar ali no Berato, amigo nosso. Pedimos uma caldeirada de peixe, aquilo outro. Aí Moacir olhou, ai não gosto de comer. Pode me dar um bife com fritas? Bem, então eu coloquei o pastor Moacir hoje para pregar de propósito. Fomos muito abençoados nessa noite, porque depois de eu ter conversado com o presbítero Samir, eu dei a ele uma responsabilidade. E ele será o responsável pelo departamento dos homens do Ministério Crescendo na Unção. Para quem não conhecia o Moacir, está conhecendo agora, através da mensagem. Tá certo, Moacir? Então eu espero que você... Cadê Evandro? Traga aqui. Antes, tem alguém aqui que não é evangélico?